Olá, bem-vindo a todos aqui ao Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. É um lugar para a gente falar sobre livros, novos autores. Se você é apaixonado por leitura como eu, ou se você está querendo descobrir, você está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo, tá? Porque aqui eu sou Custódio e a gente vai falar aqui sempre desse tema, sempre com um convidado super especial, com muito carinho, trazendo aí esse tema, discutindo assuntos totalmente relacionados a esse universo, tá? E antes de apresentar meu convidado aqui, eu queria pedir para vocês, obviamente, seguir a gente aí nas redes, no YouTube. Não deixe de assinar o canal, por favor, que vocês vão estar sempre recebendo as novidades aqui que a gente vai postando. No Spotify, no TikTok, no Instagram, no Facebook, Twitter, nas principais redes aí, a gente já está a todo vapor aí com os conteúdos que a gente está gravando e está postando lá já, tá? Bom, o nosso convidado de hoje, muito, muito, muito especial, mega especial. Ele já ganhou diversos prêmios, né, com as suas obras. Eu vou citar alguns deles aqui ao longo da nossa conversa. Em 2001, ele ganhou o Prêmio Saramago, né, com o romance Nenhum Olhar. Em 2007, com Cemitérios de Piano, recebeu o Prêmio Cálamo Otra Miranda, de melhor romance estrangeiro publicado na Espanha. Em 2016, com Galvéias, que é um livro que está aqui com a gente, aqui na nossa frente, recebeu o Prêmio Oceanos para a melhor obra literária em língua portuguesa. E na poesia, Gaveta de Papéis recebeu o Prêmio Daniel Faria e A Criança em Ruínas recebeu o Prêmio da Sociedade Portuguesa de Autores. Ufa! Senhoras e senhores, está aqui com a gente hoje o gigante, maravilhoso Zé Luiz Peixoto. Olá, é um prazer estar aqui. Bem-vindo, Zé, bem-vindo. Muito obrigado. Aqui. Super obrigado de você estar com a gente. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Desde que a gente começou esse projeto, pode ter certeza que você já era um dos nomes que estava no nosso... No topo da nossa lista aqui, do nosso whitelist, tá? Então a gente está muito feliz de ter você aqui hoje para essa conversa. A ideia é que a gente faça ela de uma forma bem descontraída mesmo, com a ideia de uma conversa de sofá mesmo em casa, tá? Bom, bora começar aqui. Primeiro, aproveitando que você está no Brasil, né? Eu sei que você já veio para cá algumas vezes esse ano. E que você viaja muito. Eu acompanho você nas redes sociais. Cada hora você está num país, né? Está num lugar com um projeto diferente e tudo. E o que eu queria perguntar para você nesse aspecto é como que hoje, com essa quantidade de viagens que você faz, como que você concilia o processo de escrita, né? E se você é um autor que viaja escrevendo? Uhum. Bem, para já tenho que dizer que realmente para mim é um prazer estar aqui, tenho muito gosto neste nosso reencontro agora com microfones, com câmaras, e efetivamente para mim, a partir de certa altura, eu tive de começar a perceber como conciliar a escrita com as viagens. Eu sempre adorei viajar, é uma das minhas vocações, diria, e ao mesmo tempo, a partir de certa altura, integrei as viagens também no meu trabalho, comecei a escrever sobre viagens, tenho alguns títulos publicados sobre viagens e tenho inúmeras colaborações ligadas com viagens, até te posso dizer que tenho também um podcast ligado com viagens, chama-se Tanto Mundo e para mim também foi uma experiência muito boa. No caso é um podcast apenas sonoro, mas isto para dizer que tenho inúmeras ligações também de escrita com as viagens, mas a minha escrita, os romances, todos esses trabalhos, eu tive de encontrar uma forma de os manter com as viagens e efetivamente as viagens, ainda para mais neste ano, têm-se sucedido a um ritmo que eu diria quase desumano. Tenho aqui saltado de continente em continente com enorme regularidade. E efetivamente, de certa maneira, a escrita até acaba por ser uma maneira de encontrar aqui uma continuidade nessa grande descontinuidade que são as viagens. Ainda assim,
este ano cheguei a uma conclusão que eu nunca pensei que chegasse a ela, que foi: vou ter de repensar um pouco as minhas viagens, porque este ano, no pós-pandemia, efetivamente surgiram inúmeros convites e eu tive algumas dificuldades em geri-los, e então, a partir de certa altura, foi um pouco excessivo mesmo. E creio que preciso também de estar algum tempo parado, embora eu escreva bastante em viagem, de certa forma faço uma gestão dos tempos da viagem também para coordená-los com os tempos da escrita, porque eu acho que muitas vezes existe uma ideia também um pouco estereotipada do que é a escrita. E a escrita, ela pode ser muitas coisas, ela não precisa de ser apenas aquela mesa onde nos sentamos a escrever, mas pode ser muitas mesas, e existe a reflexão também, que às vezes até ganha bastante com todo esse estímulo constante da viagem. Ainda assim, confesso que preciso um pouco de parar. No entanto, no próximo ano já tenho convites para o Brasil, e o Brasil vai ser sempre um lugar onde eu regressarei, até porque partilhando a língua é um lugar onde de certa forma sinto-me em casa. Sim, sem dúvida. E sinta-se mesmo, tá? Porque Obrigado. a gente gosta muito de você e a gente fica muito feliz toda vez que você está aqui. E é um lugar onde eu já tenho muitos amigos, onde eu já conheço muita gente, nós mesmos já nos encontramos várias vezes, e eu acho que essa relação também faz parte do que é escrever e publicar, porque uma vez que estamos vivos, uma vez que somos contemporâneos, esse lado também contribui para aquilo que é a escrita e a leitura, porque é claro que formalmente escrever e publicar são os livros, é o texto, mas nós vivemos num tempo em que existe muitas outras formas. Esta mesmo, de estarmos aqui a partilhar esta conversa, também faz parte da proposta de comunicação que existe na literatura. Na minha opinião, é assim que vejo. Acho que toda vez que tem uma troca, tem um aprendizado, né? E tudo isso contribui no mesmo sentido da própria literatura. É claro que a literatura é um texto muito mais polido, muito mais trabalhado. Aqui, enquanto estamos a conversar, talvez haja alguma coisa que saia assim no momento mais informal, mas eu acho que também faz parte da nossa humanidade, que no fundo é o centro de tudo. Exato. Senão fica aquela conversa robotizada. Não, e na verdade a própria escrita, ela é um trabalho estilístico que é justamente trabalhado, não é? Muitas vezes nós temos esse equívoco de que o que está ali é absolutamente natural. E não é absolutamente natural. Existe um trabalho, existe uma depuração. E às vezes quebrar isso, mostrar que somos pessoas e que também às vezes falamos errado, etc., também é importante. Sim, sem dúvida. Zé, você falou que viajou bastante esse ano. E eu sei que algumas viagens suas já serviram de inspiração para escrever livros. A gente vai já falar dele aqui, de um deles, inclusive, que eu trouxe aqui, que eu adorei, inclusive, aprendi muito sobre o país pelo seu livro. Algum dos roteiros que você fez esse ano vai te inspirar ou está te inspirando a escrever alguma coisa? Olha, neste momento eu estou a trabalhar num romance, que é algo que é permanente, de certa forma. Existe só ali um pouquinho de tempo em que, depois de terminar um romance, em que ainda não estou a trabalhar no próximo. Mas esse tempo é muito curto. Normalmente eu estou sempre a trabalhar num romance, mesmo que não esteja constantemente sentado a escrevê-lo, não é? E nesse romance que eu estou a escrever neste momento, as viagens estão lá presentes. Embora esse não é o centro do romance,
mas também existe a referência a diversas viagens e, claro, esta experiência de viajar acaba por ser muito útil, porque, sabes, eu acho que a viagem é um tema na literatura desde sempre. Ainda assim, no momento em que vivemos, a viagem, enquanto tema, assume contornos muito particulares, na medida em que as próprias viagens, hoje em dia, são também muito diferentes do que eram até há poucas décadas. Sim. Por um lado, nós temos um contacto com outros países e com outras culturas que é muito mais imediato, e isso transforma também toda a experiência da viagem e até, eu acho que transforma a nossa consciência do mundo, não é? Porque por conta do YouTube, por conta das redes sociais e todas estas novas formas de contacto, nós recebemos muito mais, não é? De outros pontos e temos, eu acho que, referências muito mais amplas a esse nível. Sim. Bons escritores são sempre bons observadores. Eu acho que isso é fundamental, porque a observação é talvez o primeiro momento da escrita. Tudo começa no momento em que identificamos alguma coisa, em que distinguimos isso de tudo o resto. E aí vamos encontrar depois palavras, vamos encontrar significados para dar a essa ideia ou a esse elemento que identificamos, mas tudo começou no momento em que olhamos, não é? E observar é fundamental, estar atento aos sentidos, estar atento àquilo que nos rodeia. Sim, sem dúvida. Você está vindo bastante para o Brasil. É verdade. Eu entendo, obviamente, que o Brasil, de alguma forma, acaba entrando, como você mesmo citou, em alguma coisa que você está pensando ou está escrevendo, né? Pelo que você está vendo, está vivendo aqui. Mas tem alguma coisa específica que você quer falar, que você gostaria de falar, retratar do Brasil em algum livro? Olha, uma das coisas que para mim me fascina no Brasil é a sua imensa diversidade. Eu acho que o Brasil transcende-nos, não é? É tão grande, é tão imenso, e uma das oportunidades que eu aproveito sempre que surge é ir a diversos lugares do Brasil. Nós estamos aqui em São Paulo e este ano já é a terceira vez que eu venho a São Paulo, e São Paulo é uma cidade e um estado inesgotável, não é? Nós, aqui em São Paulo, eu cada vez que venho descubro sempre coisas novas, e já há quase 20 anos que venho com muita frequência a São Paulo. Mas o Brasil mesmo é extraordinário. Que num país existam realidades como o Rio Grande do Sul ou a Amazónia do estado de Amazonas, mas do Pará também, da Rondônia, ou o Nordeste, ou cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, ou Brasília, o que é Brasília, não é? Ou Mato Grosso, Goiânia, todos esses lugares que têm vivências específicas tão próprias e que são uma matéria de literatura tão rica, não é? Agora na minha cabeça só surgem outros lugares, não é? Bahia, Minas Gerais, não é? Porque efetivamente todos esses, para quem vem de uma proporção como a minha, não só eu sou português, mas eu nasci num lugar com 1000 pessoas na região do Alentejo, e morei lá até aos 18 anos de idade. É Galveias, que está aqui no romance. Exato. Que temos aqui. Esse é o nome do lugar onde eu nasci. E estar num país como esse, onde falamos a mesma língua, onde partilhamos tantas coisas, é incrível. E eu sinto que, embora já tenha escrito um pouco sobre o Brasil, por exemplo, no romance Galveias existe uma personagem que é de Minas Gerais, e
E claro, em alguns momentos o Brasil entrou naquilo que eu escrevi, mas eu sinto que ainda vou escrever mais sobre o Brasil e vou-me dedicar diretamente a esse tema, digamos assim, porque realmente é imenso. Sim. Para nossa sorte, então. Espero que sim, espero que possa contribuir assim um pouquinho para o que é a descrição e a reflexão do Brasil, que claro é feita por muita gente há muito tempo. Sim, mas tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tá. Você escreve muito, né? Eu imagino que você usa muito do seu tempo escrevendo. Depois desse tempo que você está mais dedicado à escrita, você lê muito ainda? Você foi uma criança que leu bastante, que lia muito quando era criança? Uma pessoa assim? Olha, quando eu era criança eu não me via a mim próprio como um grande leitor. Não era isso que definia a minha identidade, porque eu morava nesse lugar que se chama Galveias e aí eu não me achava diferente das outras crianças da minha idade. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que eu li assim, até porque os livros nessa época eram algo que não era muito abundante ali e que chegava de uma forma muito curiosa, que era através das bibliotecas itinerantes, que significava que um carro chegava uma vez por mês, estacionava lá na praça principal e esse carro trazia livros. E eu e as outras crianças da minha idade, nós íamos sempre lá e levávamos livros que depois devolvíamos no mês seguinte. Mas durante esse tempo a gente inclusivamente trocávamos livros entre nós. Demais. E essas leituras foram muito marcantes para mim, sobretudo a partir da adolescência, quando eu comecei a ler alguns textos assim mais ambiciosos e que me levaram para a escrita. Hoje em dia, eu não sou aquela pessoa que precisa de escrever todos os dias, mas eu preciso de ler todos os dias. Até porque eu acho que a leitura e a escrita partilham muitas características. Escrever não é tão diferente de ler, porque ler também exige de nós um esforço de interpretação, um esforço de nos colocarmos naquele... De acompanharmos aquele pensamento e por isso, às vezes é esse esforço até que afasta algumas pessoas da leitura, algumas pessoas que não tiveram a sorte de perceber que esse esforço depois é muitíssimo recompensado. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito bom saber, porque assim, pra gente, um escritor que chega no estágio que você chegou... a gente acha que você só escreve. Não. Você gasta todo o seu tempo, qualquer tempo livre que você tem é escrevendo. E deixa-me dizer-te que, por exemplo, uma das coisas fabulosas de vir ao Brasil é ter a oportunidade de regressar com a mala cheia de livros. Porque aqui no Brasil publica-se livros fascinantes. Na verdade, eu acho que o mundo editorial aqui é riquíssimo. Entra-se em qualquer livraria e é difícil não levar um peso enorme de livros para casa, porque realmente o Brasil tem uma vitalidade enorme em termos de escrita e de publicação e nem sempre é fácil encontrar esses livros do outro lado do oceano, lá em Portugal. Esse talvez seja um aspecto que ainda se vai ter de resolver um pouco, não é? Se bem que hoje em dia já está um pouco melhor. Em Lisboa já existem livrarias especializadas na oferta de publicações feitas no Brasil e isso acaba por também ajudar essas pessoas que tenham esse interesse de procurá-las. Mas uma vez que partilhamos a mesma língua, uma vez que o mundo já tem toda essa proximidade, seria bom que também nos livros conseguíssemos, não é, aproximar essa ponte. Muito legal. A literatura portuguesa, eu acho que é uma literatura que
inspira o mundo todo, né? Sim, grandes nomes, né? Saramago, Fernando Pessoa, grandes nomes. E eu acho que especialmente os brasileiros, né? Acho claro. que a gente, sem dúvida, até pela proximidade, o idioma e tudo. O que é que tem a literatura brasileira que chama tanto a atenção do mundo todo? Bem, no que diz respeito aos autores portugueses no Brasil, nomes como esse, Saramago e Fernando Pessoa, para mim é muito até tocante ver que aqui no Brasil eles são lidos quase como se fossem brasileiros, não é? Tal é o carinho com que são recebidos. No que diz respeito à literatura brasileira no mundo e em particular em Portugal, eu acho que realmente o que atrai é esse imenso trabalho. Para nós que somos portugueses e que falamos a mesma língua, ter a oportunidade de ler Guimarães Rosa no original é extraordinário, não é? Eu acho que todas as pessoas que façam um esforço sério de traduzir Guimarães Rosa para qualquer idioma deviam ser premiadas, deviam receber um prémio, porque efetivamente existe ali um trabalho tão profundo da língua, tão profundo dessa matéria que a gente usa para pensar e para nos exprimir, que é realmente um trabalho extraordinário e que, sendo um trabalho da língua portuguesa, na verdade é universal. Depois, outros nomes como Clarice Lispector ou Jorge Amado, que cada um no seu lugar, são também enormes referências que hoje em dia já estão bem descobertas, não é? Internacionalmente. Jorge Amado, ainda em vida, foi um autor muitíssimo lido em todo o mundo. Sim. E Clarice Lispector hoje em dia é uma autora que também já é bastante lida internacionalmente em múltiplos países e idiomas. Sim. Mas sinto que o que falta descobrir é justamente a contemporaneidade do Brasil. E tem de existir aí um trabalho que eu até espero que passe até pelas instituições estatais. Seria importante que existisse esse reconhecimento do quanto a literatura é algo central na comunicação do país internacionalmente. Porque, sabes, há um aspecto que muitas vezes eu acho que não é tão valorizado e que tem que ver com a própria dimensão económica da literatura. Não só na medida em que o mundo editorial é um mundo também que tem um lado económico e que se integra nas estruturas empresariais dos países, mas também porque a cultura, e nesse caso a literatura, leva a oportunidade não só de se conhecer o país e de se criar uma familiaridade com essa, no caso, com o Brasil, e assim estreitar relações e promover até relações económicas, mas a literatura leva até a curiosidade de se vir cá conhecer o país. E isso muitas vezes é minimizado, não existe suficiente visão para perceber que isso tem implicações enormes e por isso muitas vezes a literatura não chega a ter esse reconhecimento oficial e estatal que deveria ter e que eu acho que traria sempre benefícios para o país. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você falou aí obviamente, de autores clássicos brasileiros, né? E você falou dos contemporâneos, né? Tem algum dos autores brasileiros contemporâneos que hoje tem tido um destaque maior em Portugal? E dos contemporâneos brasileiros, quem que você mais gosta, quem que você está mais lendo? Bem, são muitos. Eu, no meu caso, considero-me um seguidor, da literatura brasileira contemporânea, por isso eu tento estar a par. Sou assinante de publicações, levo livros, oferecem-me sempre livros, até
tenho vários amigos que sempre me chamam a atenção, tens de ler essa pessoa, aquela pessoa, e os nomes aqui surgem a uma velocidade estonteante, não é? Todos os anos há 20, 30 pessoas a publicar pela primeira vez que, de certa forma, se afirmam, não é? E 20, 30 pessoas é um número elevadíssimo. Mas sinto que, em termos assim mais gerais, há nomes também muito fortes. Lembro-me, por exemplo, de um nome já bastante estabelecido como Radwan Assar. Lembro-me, por exemplo, de Julian Fuchs, mais jovem, claro. Lembro-me de muitos nomes que estou... Torto Arado está vendendo muito. Sim, o Torto Arado do Itamar também é um fenómeno realmente, e o que ele publicou depois também tem sido bem acompanhado. A amiga André Del Fuego, que também ficou a ser bastante lida depois dos Malaquias ter recebido o prémio Saramago. E o prémio José Saramago em Portugal também tem muita repercussão, e agora com este último... Ela está indicada ao Jabuti esse ano, André, com o Pediatra. Sim, saiu ontem a lista. A Pediatra também é um livro que foi bastante lido. E enfim, há alguns nomes assim que vão chegando. É um pouco complicado, porque cada vez que eu enumero, há sempre nomes que ficam de fora e que porque eu não me lembrei no momento. É mais eu entendo que é a representação. Sim, nome, mas há outros casos que eu podia aqui referir. Estou a lembrar-me, por exemplo, da Tatiana Salem Levi, que inclusivamente vive em Portugal, e que também é muito lida, entre outros Jabuti casos. também. Jabuti também, essa né? Muito bem. É merecido, ela escreve, sim, a Socorro Racioli, mas no caso da Tatiana, ela publicou um livro super forte, com um tema bastante duro, mas necessário, e enfim, é bom que seja lida. Sim, sem dúvida. Que bom, né, que a gente está tendo que a gente tem essa safra de novos escritores, bons escritores que estão produzindo. Sim, mas há nomes que eu ouvi ontem pela primeira vez e que se vê já que existe ali um potencial muito grande. Mas eu vou dizer que, na verdade, essa é uma característica do Brasil. É que esta enorme diversidade de realidades, eu acho que existe também até uma certa propensão para a criatividade. Eu, como português, vejo isso em tudo. Vejo isso na rua, vejo isso na forma como a língua é utilizada até no cotidiano. Claro, a música, não é? Outras formas artísticas. Isso tudo é terreno muito fértil para que a literatura aqui não é, exista e prospere com muita facilidade. O que às vezes depois é difícil é a afirmação de quem escreve num território tão vasto e que às vezes considero que é um pouco centralizado, porque o Brasil, na sua amplitude, acaba depois por muitas vezes ficar focado nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, e ser muito difícil para quem está fora desse eixo impor ou mostrar o seu trabalho. Sim, você tocou num ponto ótimo que eu queria conversar um pouquinho sobre ele. A gente tem um índice de leitores no Brasil ainda muito baixo, né? Metade da população brasileira declara ler, então está falando ali de mais de 100 milhões de pessoas que não estão conectadas com o livro, com a leitura e tal. Por N razões, né? Muitas delas, inclusive, financeiras e tudo.
Existe algum programa em Portugal nesse aspecto de incentivo à leitura que eventualmente a gente poderia aproveitar ou olhar para ele com mais atenção para eventualmente aplicar no Brasil? Olha, livros mais baratos, mais acessíveis. Sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa que é... Não conheço nenhum país no mundo em que os leitores não se queixem de que há falta de leitura. Isso é importante dizer também, porque em Portugal nós também sentimos que deveria haver mais leitores e que esse é um valor a promover. Ainda assim, é claro que aqui no Brasil existem problemas graves no que diz respeito ao acesso à leitura, e um deles é justamente os preços dos livros, porque nem toda a gente tem possibilidade de chegar a uma livraria e pagar 50, 60, 70 reais por um livro, quando na verdade nós sabemos que esse valor é necessário para outros aspectos da economia doméstica, não é? E, portanto, esse aspecto eu acho que seria importante que houvesse aí alguma possibilidade de o trabalhar. No que diz respeito a Portugal, há um aspecto que é muito positivo e que é muito elogiado e que foi algo que aconteceu nos últimos 20 e qualquer coisa anos, e que é a criação de uma rede de bibliotecas públicas que, na verdade, funciona bastante bem. Ótimo. Ou seja, em todas as principais cidades existe uma biblioteca com acesso livre à leitura. E isso é algo que acaba por marcar bastante, inclusivamente as gerações mais jovens, porque, sabes, uma das coisas que é fundamental para se promover a leitura é que o objeto livro não seja um objeto estranho, que o objeto livro seja algo que, no caso as crianças, tenham presente no seu cotidiano. E porque se elas olharem para o livro como algo que não pertence ao seu mundo, isso fica marcado e depois, ao longo da sua vida, vai ser sempre algo que é estranho, algo que não faz parte, né? E eu acho que é importante que justamente nessas idades mais jovens se comece a promover esse contacto com o livro. Sim, eu acho que eu não sei se Portugal é da mesma forma, mas aqui no Brasil, dependendo do estágio, ali, principalmente até a faculdade, você é obrigado, obviamente, a ler alguns livros, né? Livros por conta de uma demanda acadêmica, vamos dizer assim, né? Até para se preparar para vestibular e tudo. E são livros que são empurrados para as pessoas lerem, né? E as pessoas male leem esses livros e ficam, acho que cria-se uma barreira muito grande, assim, tipo, como você é obrigado a ler, você fala, será que é tão legal o livro mesmo, já que todos esses que eu li não foram tão legais assim, né? Então acho que tem um desafio nosso que é mostrar essa outra literatura que não é a literatura só focada no acadêmico, né? Mas uma literatura da descoberta, uma literatura do entretenimento, uma literatura da leveza, da sensibilidade, né? Por isso é que as bibliotecas são tão importantes, porque as pessoas que eu acho que nós podemos definir como leitoras são aquelas pessoas que leem sem ser por obrigação. São aquelas pessoas que integraram a leitura na sua vida, e essas pessoas, elas leem o que quiserem ler. Não há uma regra sobre o que é que elas têm de ler. E na verdade, nas bibliotecas, essa é a proposta, que se encontre um livro, porque tem de existir também esse contrato de quem lê com o livro. A pessoa tem de decidir ler o livro a partir de algum aspecto que lhe chamou a atenção, ou o tema, ou a capa, ou alguma coisa que alguém lhe falou sobre o livro. E há livros sobre tudo, não é? Há livros sobre todos os temas, mas às vezes há muita gente que não teve a sorte
de estabelecer uma ligação com um livro, porque quando essa ligação existe, principalmente nessas idades de formação, depois fica para a vida, porque a pessoa a partir daí sabe que pode encontrar conforto nos livros, Sim. pode encontrar companhia nos Exato. Livros, pode encontrar descobertas que depois lhe são muito úteis e que a ajudam a viver. Sim. Eu estava vendo na Bienal, né, que teve o painel do Portugal, foi um dos países convidados, aliás, o país convidado, e eu estava vendo um painel com a Matilde Campilho. Certo. E uma menina da audiência pegou o microfone depois que terminou para fazer a pergunta e agradeceu a ela. Acho que, se não me engano, a obra é A Flecha. E agradeceu a ela, falou, olha, esse livro chegou para mim num momento tão importante, porque eu estava na pandemia, morando sozinha, eu não podia sair de casa, eu não tinha ninguém, e o livro começa falando alguma coisa tipo, aqui você vai encontrar muitas pessoas. E ela falou, e foi nesse livro que eu encontrei muitas pessoas. Foi nesse livro que eu encontrei as vozes que eu precisava conversar. E ela usou uma frase forte até falando, esse livro me salvou. Ela me salvou do pior, porque eu estava muito sozinha. E foi nesse livro que eu achei tantas outras pessoas, tantas outras vozes, né? É muito interessante essa conexão, né? E claro. Esse poder que tem os livros, a literatura. Vou mudar um pouquinho aqui o assunto, mas um assunto que eu sei que é bem... que não tem como falar de Zé Luiz Peixoto sem falar dele. Eu acho que você já acho que todo painel que você faz, você fala, tá, quando vai chegar esse momento, né? Mas você contar um pouquinho pra gente aí da sua história com o Saramago, né, a importância que ele teve aí na sua obra, que tem até hoje, eu imagino, né? Se puder contar um pouquinho pra gente. Sim, claro. Eu, como outras pessoas, comecei por ler José Saramago. Foi um autor que, pela leitura, me marcou logo. Há um livro que é O Levantado do Chão, que eu li num momento muito importante para mim, também quando eu morava ainda lá na minha terra, e esse livro fala sobre aquela região, e então eu aí percebi que podia escrever eu também sobre aqueles assuntos que me rodeavam, e isso teve muita importância para mim. Mas cada vez que eu penso em José Saramago, aquilo que mais... os primeiros pensamentos são pessoais, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Em 2001 foi atribuído o prémio José Saramago ao meu romance Nenhum Olhar, e na época eu tinha acabado de fazer 27 anos, ele estava quase a fazer 80 anos, e então para mim foi muito impressionante, entre 2001 e 2010, que foi o momento em que José Saramago faleceu, ter tido a oportunidade de me cruzar com ele em múltiplas circunstâncias, em momentos pessoais, alguns deles, outros mais públicos. Tive a oportunidade, por exemplo, de estar com ele na Feira do Livro de Buenos Aires e de ver a forma como ele era recebido na América Latina, que era incrível, porque era como uma estrela de rock, não é? E isso para mim era fascinante. E também ver a forma como ele lidava com isso, a forma como ele, não é, os princípios dele em ação. E claro, esse exemplo que está presente naquilo que foi a sua ação, mas também aquilo que foi a sua literatura, a sua obra, marcou-me muito. E é claro que eu não sou ele em nada, não é? Tenho as minhas maneiras de ver, as minhas formas também diferentes de escrever e de estar, mas foi um exemplo muito forte e que me marca realmente até hoje, e que acabou por ter um resultado muito concreto, que foi um romance que publiquei em 2019 e que se chama Autobiografia. Esse é um título irónico, não é mesmo uma autobiografia, é como se fosse uma autobiografia de outra pessoa, com a forma de um romance,
em que a personagem central é José Saramago. Uhum. Maravilhoso, já li, é incrível. Obrigado. É incrível mesmo. O Saramago construiu, né, essa obra maravilhosa, completíssima, que ao mesmo tempo que ela inspira muitos autores, ele também, a gente usa uma expressão em português aqui, não sei se usa em Portugal, que é sobe a régua, aumenta, né? Sim, sim. Entendo. Exato. E ele sobe. Então, assim, como é escrever depois de Saramago? Sabes, eu acho que escrever é sempre um ato de ousadia, porque, na verdade, nós estamos depois de uma tradição enorme, e eu acho que muitas vezes há uma certa inconsciência em escrevermos, porque, claro, nós não conseguimos ler todos os livros que foram publicados antes de nós, e mesmo assim temos essa ousadia, não é? de afirmar, cada vez que publicamos um livro, que está ali alguma coisa que achamos que vale a pena ser lida. Porque publicar é essa afirmação implicitamente. O próprio José Saramago, ele falava muito da necessidade de se ter alguma coisa a dizer. E eu acho que esse é o principal compromisso que temos de assumir, é percebermos e sermos verdadeiros perante aquilo que nós achamos que temos a dizer e acreditarmos também no nosso lugar único, percebermos que cada pessoa é diferente e cada pessoa tem uma visão única do mundo, e confiando nisso tentarmos levar o mais longe possível a nossa proposta e também partilhá-la, porque eu acho que partilhá-la é um ato de ousadia, mas também é um ato de generosidade, é um ato que pressupõe a valorização dos outros, pressupõe acreditarmos que os outros vão enriquecer aquilo que estamos a partilhar com eles. E de acordo com o que estávamos a falar antes, dessa companhia que os livros dão, eu acho que isso acontece porque os livros, eles foram escritos por alguém, e essa pessoa colocou lá algo que pertencia à sua humanidade, que pertencia à sua visão, à sua força vital, e isso, lá está, sente-se depois na hora de ler. Uhum. Sim, sem dúvida. Não tem uma obra única ou um autor único e nem leitores únicos, claro, né? Claro. Essa composição, esse mix entre tudo. Essa multiplicidade, não é? Tudo se multiplica por tudo. Exato. É maravilhoso. E por falar em multiplicação, eu queria falar um pouco aqui de mulheres na literatura, né? Um tema aí que eu gosto muito, que eu acredito muito na literatura feminina. A gente tem uma livraria aqui em São Paulo que é só de autoras femininas. Estou sempre lá. E Portugal tem grandes escritoras, né? Mulheres escritoras. Tem Olinda Gessão, Lídia Jorge, Dulce Maria Cardoso, a própria Matilde, que eu comentei agora há pouco. Que espaço que essas mulheres têm hoje no cenário literário português? Bem, eu acho que é um espaço crescente também por conta da própria maneira como o papel das mulheres tem mudado na sociedade, ou seja, tem sido reconhecido aquilo que é evidente, que é que a escrita não tem género em termos de qualidade, não é? Durante muitos anos existiu essa ideia dos homens escritores, mas claro, as mulheres muitas vezes têm acesso a realidades próprias e por isso também escrevem sobre elas de uma forma própria, e essa claramente é uma perspectiva que nós, enquanto sociedade, não podemos dispensar. São vozes essenciais, sendo que todas elas são únicas, todas elas também têm as suas características próprias, mas enquanto um todo
constroem também um grupo literário que também é interessante avaliar como tal. E sinto que hoje em Portugal existem muitos nomes a surgir. Uma área onde isso é muito evidente, por exemplo, é o caso da poesia. Falaste da Matilde Campilho, mas poderíamos falar de muitos outros nomes. Lá está, para mim é sempre difícil referir nomes, uma vez que são depois tantos aqueles que ficam por referir, mas é muito claro o quanto as mulheres têm essa presença e o quanto ela é cada vez maior, e ainda bem que é assim, porque, como dizia, é pertinente e na verdade, nós, homens, precisamos dela. É claro que quando escrevemos, naquilo que escrevemos, existe o mundo que tem homens e que tem mulheres, e nós também, para sabermos mais, precisamos dessas vozes e precisamos desses mundos. Sem dúvida. E no Brasil também, né? Principalmente aí, obviamente tem grandes escritoras, né? Claro. Raquel de Queiroz, Lígia, entre tantas outras, claro, né? Grandes escritoras. Mas como que em Portugal também. Sim. Mas ainda assim é necessária essa atenção específica, sim, para que realmente se chegue a esse momento em que esse tema deixe realmente de ser um tema, em que exista tanta naturalidade, sim, em que exista tanta igualdade, que nós possamos, não é, até relaxar essa atenção. Sim. Não, sem dúvida, e é muito importante trazer essa visão, né, do olhar da mulher também, né? Sim. Se você pegar a obra O 15, da Raquel de Queiroz, que foi escrita ali no final dos anos 20, começo dos anos 30, ela traz um personagem extremamente feminista, que não quer casar, que não, sabe, não quer ser criada para ser a esposa, mas quer trabalhar e tudo. Então, é muito interessante, né? Porque talvez só uma mulher possa trazer pode trazer uma causa como essa, numa coisa que a gente está discutindo hoje em dia, quase 100 anos, quase um século depois, e que ela já trazia na sua obra, né? Embora deixa-me dizer que a literatura muitas vezes traz esses temas de uma forma não evidente. Ou seja, às vezes descrever o contrário disso também é uma forma de trazer esses temas e de mostrar o quanto eles, não é, são relevantes para refletirmos sobre eles. Sim. Porque muitas vezes o que eu sinto é que, mais do que dar uma direção, a literatura tem a grande capacidade de trazer temas para a reflexão. Sem dúvida. E essa capacidade da literatura, ela é muito importante, porque embora muitas vezes nós tenhamos a ideia de que a literatura não é relevante por comparação com outros meios, porque olhando para os números, nós sabemos que se vendem números reduzidos de livros por contraponto com os consumos de redes sociais, sim, ou de outros meios, mas a verdade é que a literatura, ela carrega esses temas de uma forma diferente, porque é uma forma, para já é com um tempo diferente, é com uma reflexão que é mais profunda do que normalmente a vertigem, no caso da internet. Sim. E ao mesmo tempo marca de uma forma que eu acredito que depois se espalha pela sociedade. Porque há muitas pessoas que podem não ler, mas que recebem os temas que estão presentes na escrita e na literatura por interposta pessoa. Sim. Ou seja, quem lê, que acaba por ser normalmente alguém que depois tem uma bagagem para justamente expor as suas ideias e ter intervenção, quem lê acaba depois por chegar a essas pessoas, sim, através de múltiplas formas, como, sim, inclusivamente depois a internet. Exato, e outras formas. Exato. E eu acho que aí deixa também isso mais atemporal, né? Sim.
A gente está falando aqui hoje num canal, num programa que é digital, core digital, falando de um livro que foi escrito em 1930. Mas, e sabes, e o reconhecimento desses temas, como falávamos, o feminismo ou outros temas, não é, que tocam toda a sociedade, muitas vezes eles são tão relevantes quanto eles tocam um momento em que a sociedade os reconhece. Há muitos casos de livros que chegaram um pouco antes do seu tempo e provocaram às vezes até algumas mudanças, mas também há o caso de outros livros que vieram dar palavras para algo que já se sentia e que ainda não tinha as palavras que o dissessem. Sim, não, perfeito. Muito bom, Zé. A gente tem um quadro aqui que a gente chama ele de 3 Es. Então, é um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. É difícil. É difícil. Olha, para enaltecer, eu já falei aqui do Guimarães Rosa e então falaria do Grande Sertão Veredas, que é, vamos ver, é literatura pura. Sim. Porque é a literatura em que nós nos entregamos a ela, em que nós a trabalhamos, em que nós temos de nos envolver, e se nós sobrevivermos a ela, então não somos a mesma pessoa quando terminamos. É assim uma tarefa de vida ler esse livro, e por isso foi assim o primeiro que me passou pela cabeça. Quais eram os outros? Um livro para emprestar e um para esquecer. Um livro que você gostou muito. Um livro para emprestar e que não vai ser devolvido, porque normalmente é o que acontece, não é, com os livros para emprestar. Deixa pensar. Talvez, mantendo-me assim no âmbito da literatura brasileira, talvez alguma coisa de Drummond, porque Drummond é sempre muito positivo, é sempre, eu acho que, pronto, se fosse para emprestar a uma pessoa específica, então aí talvez eu pensasse em títulos específicos, porque nós, quando fazemos sugestões de leitura a alguém, temos também em consideração a pessoa, não é? Porque nem todos os livros são para todas as pessoas. Mas no caso do Drummond, eu acho que é suficientemente assim genérico para poder emprestar a qualquer pessoa de que eu gostasse, não é? No caso de um livro para esquecer, aí é que é bastante difícil mesmo, porque eu acho que todos os livros merecem uma oportunidade, e aqueles livros que a mim não me disseram nada, podem sempre falar com outras pessoas. E sabes, há até livros que são reconhecidos como grandes obras da literatura e clássicos, mas que a mim naquele momento não foram o livro que eu queria ler ou que eu precisava de ler. Por isso é muito difícil para mim escolher um livro que seja para esquecer. É muito próximo de censurá-lo, não é? E eu acho que eu sou contra isso. Há um livro que é o Fahrenheit 551, em que eles queimam livros e em que as pessoas... é um mundo distópico, não é? Em que há pessoas que decoram livros e só para os preservarem dessa queima, e eu vou muito mais por aí. Eu acho muito mais bonita a ideia de recordar livros do que de esquecer livros, porque sabes, nós já esquecemos muito do que lemos. Nós depois de ler temos sempre aquele dilema e aquela ansiedade de não conseguirmos manter todo o livro na nossa memória. Por isso eu acho que nós já esquecemos os livros e não vale a pena esquecer ainda mais. Adorei, gostei muito da provocação. Então, eu queria falar um pouquinho de um livro que eu enalteço bastante. Eu adoro particularmente. Um dos livros talvez que mais vendeu no Brasil. Pode falar um pouquinho dele pra gente, do Moheshimi?
Olha, é muito engraçado que esse livro tenha tido toda esta repercussão, continua a ter, porque ele foi publicado em 2015 aqui no Brasil, depois de ele ter sido publicado em Portugal no ano 2000, ou seja, demorou 15 anos para chegar aqui ao Brasil, e quando ele foi publicado aqui, eu já tinha publicado vários outros livros. O meu primeiro livro publicado no Brasil foi o romance Nenhum Olhar, em 2005. É curioso porque esse livro ele fala sobre o luto, fala sobre um filho e sobre a morte do pai. O filho dirige-se ao pai que morreu, e durante muito tempo eu ouvi dizer que esse livro não ia encontrar leitores no Brasil, porque havia o preconceito de que os leitores brasileiros só se interessavam por textos que fossem alegres, que fossem festivos. E eu acho que essas pessoas, elas interpretaram mal o que é o Brasil e o que são os leitores brasileiros. Porque um dos aspectos que realmente eu reconheço nos leitores brasileiros e nos brasileiros até em geral é justamente uma forma de lidar com as emoções que é muito direta. Ou seja, não existe esse pudor de expor emoções. As pessoas aqui, na minha visão, são muito emocionais. E esse livro realmente tem uma abordagem bastante emocional a esse tema do luto, que é um tema bastante humano. Nós passamos todos por ele. E eu acho que... Temporal, universal. Sim, né? E eu acho que remeter esse tema para um tabu é um mau serviço, porque na verdade nós precisamos de lidar com ele para lidarmos também melhor connosco próprios, porque nós vamos viver perdas na nossa vida, não apenas mortes, mas outros tipos de perdas com os quais também precisamos de saber lidar. Sim, sem dúvida. Tem um trecho dele que eu gosto muito, é muito pequenininho, eu vou ler aqui, porque se for fazer um comentário em cima, você fala assim: olho-te nos olhos, sim, quero que saibas, não te posso esconder, ainda há uma luz fina sobre tudo isso. Tudo se resume a essa luz, fina a recordar-me todo o silêncio desse silêncio que calaste, Pai. Eu adoro porque você traz a luz para falar, você traz o light para falar do dark, sabe? Uhum. Acho que tem um contraponto aqui muito interessante. Porque esse livro ele fala justamente sobre essa perda, sobre o luto. E o luto é muitas vezes o momento em que nós tentamos lidar com um mundo que continua, apesar de nos parecer que o mundo terminou. Não é? E há muitos momentos em que falta sentido, não é? Quando estamos perante uma morte. Mas muitas vezes o luto é, a pouco e pouco, encontrarmos um sentido, encontrarmos uma razão para as coisas terem acontecido da forma que aconteceram, apesar de muitas vezes ser bastante difícil encontrar essa razão. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que, como a gente falou, né, ele é atemporal, ele é universal, ele... Sim, faz parte... Não tem como não tocar. Faz parte da nossa natureza, uhum. né? Sim, sem dúvida. Você está com um livro novo que não está lançado ainda no Brasil, Bonde. Ah, sim. Pode falar um pouquinho dele pra gente? Olha, esse é um livro que eu considero assim uma proposta humilde. Não quero dizer com isso que não seja ambicioso, mas eu acho que é um livro discreto. É um livro que a meu ver, é o início de algo que eu quero levar mais longe, e que são pequenos livros com pequenos textos sobre espaços concretos de Portugal. Mas, claro, eles, ao falar de Portugal, eles também falam do mundo, porque a literatura ela tem sempre essa proposta de falar sobre alguma coisa em concreto, mas que possa ser compreensível para toda a gente em todos os lugares. Uhum. E neste caso aqui existe o local, que no caso são
três regiões ali do centro de Portugal que se chamam Abrantes, Constância e Sardual, mas que ao falar concretamente delas eu pretendo falar do mundo todo, digamos assim. E eu pretendo fazer mais volumes, mais volumes em que eu falo de outros lugares também, porque para mim Portugal sempre foi um tema, não é? Mas existe um romance que também saiu no ano passado e que ainda não está publicado aqui, mas que vai ser publicado muito brevemente. Provavelmente vai haver pessoas a ouvir estas palavras quando o romance já estiver publicado, que se chama Almoço Domingo, e que também foi um livro que eu publiquei recentemente e que, no caso, fala sobre o tema da família, não é? Logo o título Almoço de Domingo remete para essa ideia, mas que é um livro que também tem que ver com uma personagem e a vida dessa personagem, e eu confesso que estou muito curioso pelo momento em que esse livro seja publicado aqui no Brasil e por perceber como é que ele vai ser lido. Tá, eu posso falar então, que eu já li. Sim. E é maravilhoso, então super recomendo aí, assim que chegar no Brasil, por favor, vocês não vão se arrepender, é maravilhoso. Ontem mesmo a gente estava falando um pouquinho mais dele, né? Falando essas pessoas todas que leem livro, né, que são apaixonadas por livro, você traz bastante, inclusive, tema da família, né, nos seus livros e tudo. Muitos autores fazem isso, mas você faz isso, acho que brilhantemente. Olhando para o leitor, assim, se você tivesse que definir o leitor em uma palavra ou uma frase, como você definiria? O leitor é um mundo, não é? E é um mundo que existe no espaço e existe no tempo. Porque nós, depois de publicarmos, nunca sabemos quem vai ler. E isso é incrível, porque existe a possibilidade de publicarmos um livro hoje e ele, daqui a muito tempo, ser lido pelos nossos netos. Isso é incrível e transcendente. E não importa qual é a qualidade do livro, porque eu não sei, mas se um avô meu tivesse escrito um livro, fosse bom ou mau, eu iria querer lê-lo, não é? E isso é realmente extraordinário, porque eu acho que escrever e publicar é sempre uma linha entre uma pessoa e outra pessoa. Mas essa pessoa, ela pode estar a ler nas mais diversas circunstâncias. Essa pessoa, ela pode ter acesso a uma realidade que para nós é completamente inacessível, e ler aquelas palavras à luz dessas referências. E isso é assim uma das magias da leitura. Sim. Do leitor que lê, do leitor que acompanha a gente nos vídeos, Sim. que também a gente está falando de literatura, é uma forma de ler também, quem está nos assistindo. Claro, né? Porque é uma forma de comunicação. Exato. Outra coisa que eu ia te perguntar, imagino que em Portugal, como você mesmo falou aqui no início, tem muitos podcasts, devem ter muitos podcasts de literatura, ou alguns deles. Sim. Queria saber se você tem participado muito desse formato lá, o que você acha, você gosta? Sim, já participei em alguns. Creio que foi um formato que se desenvolveu muito durante o tempo da pandemia, porque todas as formas de comunicação digitais se desenvolveram bastante. Acredito que se vão manter, enquanto forem relevantes, vão se manter. Isso aconteceu no passado com outros formatos e vai continuar a ser assim. Aliás, o próprio livro, que sempre toda a gente fala, se tem os dias contados, mantém-se porque é relevante, porque tem características que não são substituídas por nenhum outro formato. Nenhum outro formato é tão prático em certos aspectos como o próprio livro de papel. Se nós deixarmos cair, ao contrário do que acontece com um aparelho eletrónico, ele
continua legível, muitas vezes, não é? Podemos folheá-lo. E no caso dos podcasts também eu acho que acaba por ser assim. E sinto que muitas vezes estas conversas elas são muito pessoais. Ou seja, é como se estivéssemos a conversar com alguém. Por isso é que, por exemplo, os jovens, as crianças até, consomem tanto YouTube e tanto... Porque hoje, ao contrário, pelo menos da minha infância, as crianças elas estão muito mais afastadas umas das outras, têm muito menos possibilidade de socializar. E aquilo que às vezes as gerações mais antigas não reconhecem é que essas formas são formas de elas estarem na companhia de outros. Eu acho que para quem teve uma infância assim, não é, de proximidade e de contacto, isso é um pouco triste, mas é uma realidade a que nós temos de prestar atenção, porque não são as crianças que têm culpa ou responsabilidade de fazer esses consumos. É a vida e a sua circunstância que as empurra para eles. E é isso, os podcasts eles têm esse lugar, porque muitas vezes até cumprem o papel daquele amigo que aconselha, não é? E que nos fala de uma forma assim informal de livros e de autores e autoras que nós talvez não chegássemos a conhecer de outra forma. Sim. E assuntos diversos, né? Sim, também. O que o Zé Luiz Peixoto gosta de fazer quando não está escrevendo ou está falando num podcast? Olha, é um pouco assim clichê, mas ler é uma atividade que eu também sempre faço com muito gosto, embora a minha leitura hoje já não é aquela de quando eu não escrevia e de quando eu era adolescente, não é? Mas isso também é normal, porque eu próprio também não sou a mesma pessoa. Depois também, claro, gosto de estar com amigos e nesse ano tão corrido, este ano com tantas viagens, tenho realmente valorizado muito isso, embora também deva dizer que hoje em dia eu tenho amigos em diversos pontos do mundo e então também já não consigo estar com todos, não é? Tenho de ir aproveitando esses momentos. E claro, olha, uma coisa que eu adoro fazer, por exemplo, é comer. Adoro comer. Aqui em São Paulo é um lugar ótimo para comer. Porque... Você vai viajar pelo Nordeste, vai comer comidas maravilhosas. Também. Mas aqui São Paulo é um lugar onde se encontra comida de muitos lugares, não é? Exato. Ainda ontem estive num incrível restaurante japonês e eu acho que aqui em São Paulo come-se comida japonesa até melhor do que no Japão, não é? Porque realmente é um lugar onde existe... de tudo, não é? Por conta também do tamanho gigantesco da cidade e da diversidade cultural. Sim, sem dúvida. São muitos Brasis em São Paulo e são muitos países, outros países em São Paulo, né? A gente está quase chegando ao final, tá? Infelizmente. Tem esse livro seu, esse livro do Saramago, que leva a sua caligrafia. É em Portugal. Né? Em Portugal, Terra do Pecado. Eu amei esse livro, tá? Apesar de não ser um dos livros mais conhecidos dele. Foi o primeiro livro do Saramago. Mas eu amei muito esse livro. E tem um trecho aqui que eu amo, que eu vou ler e vou pedir para você comentar, tá? Pra gente ir aqui pros finalmente. Ele fala o seguinte: viver, já tu disse, é uma operação simples, que a sociedade, as convenções, a maldade dos homens complicam diariamente com emoções, sentimentos, desgostos, esperanças, desilusões e tristezas. Eu acho muito interessante esse fragmento que eu nunca tinha ouvido assim, não é, separado, e que realmente eu acho que sintetiza uma das grandes forças da literatura, que é a reflexão sobre a vida, porque a literatura, ela é absolutamente humana. Ela é feita por pessoas, para pessoas, e utiliza a linguagem e as ideias
que na verdade são fruto do desenvolvimento do ser humano desde sempre, não é? É como uma sofisticação de tudo aquilo que nós começamos a desenvolver no momento em que surgiram pessoas, não é? Nesse planeta. E essa reflexão aí, podíamos falar muito sobre ela, não é? Viver é simples, para lá das coisas que a complicam, não é? Exato. Porque efetivamente essa simplicidade, ela integra-se, não é, num contexto e numa realidade que faz com que efetivamente não seja tão simples assim. E acho também que muitas vezes a literatura existe porque aceitamos essa complexidade, e acho que muitas vezes a simplificação, e isso aliás permite-me dizer, é algo que eu identifico muito no atual momento político do Brasil, não é? Nessa polarização que muitas vezes leva a simplificações de temas que são altamente complexos. A simplificação não é uma amiga da realidade. Literariamente podemos falar nela, mas quando vamos a olhar para o mundo, efetivamente temos de estar abertos para perceber que nem tudo é só branco, nem tudo é só preto, existem muitas camadas entre esses dois polos, e esse é um aspecto que a literatura afirma e que todos temos a ganhar de aceitá-lo também. Sim, sem dúvida. Adorei o comentário. Excelente. Eu amo esse trecho. Zé, chegamos aqui ao final. Eu queria, assim, agradecer demais a sua presença. Um gosto. Desejar sempre boas-vindas. Pra gente, você já é brasileiro. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo e volte quantas vezes você obrigado. Vou voltar vontade. Sempre. Todos os convites que recebo para vir ao Brasil, na medida das minhas possibilidades, aceito sempre. E uma das coisas que eu tenho sempre vontade, tenho de confessar aqui, é ir a novos lugares no Brasil. Sim. Porque realmente descobrir este país é um projeto de vida. Porque é muito diverso. Né? Porque há muito por continuar sempre a descobrir. Não, demais. Então, super obrigado mesmo, mais uma vez aí. Tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante aí do que a gente conversou aqui. Tenho certeza que elas vão sair diferente, ou vão pelo menos pensar, repensar algumas coisas eventualmente. Super obrigado mesmo aí por estar com a gente aqui nessa conversa maravilhosa que a gente teve aqui nessa 1h e pouco aí. E você que nos acompanhou aqui, também super obrigado aí pela audiência. Não deixe de seguir a gente aí nos canais, no YouTube, no Facebook, no TikTok, todas nas principais redes sociais aí. Não deixem de assinar também, porque toda vez que tiver conteúdos novos, como esse que a gente acabou de gravar aqui, maravilhoso, vocês vão saber aí em primeira mão também. Então, super obrigado, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo episódio aí.